Graça e paz, queridos. Mais uma vez, mais um domingo, nos reunimos na casa do Senhor, o dia do Senhor. Embora o ano contenha em torno de 52 domingos, nenhum domingo é igual. E esse domingo jamais se repetirá novamente, de forma que nós devemos aproveitar esse momento para adorar o Senhor com toda a força do nosso coração e gratidão, e fazendo um coro com o que o apóstolo Paulo diz com Timóteo, que fiel é essa palavra, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, sendo que eu sou o pior. Então devemos olhar nesse dia de hoje para nós mesmos, como o apóstolo Paulo olhou para si. Ele lembra que no tempo passado ele era blasfemo, ele era perseguidor, ele era insolente, mas a graça do Senhor o alcançou. Então sejamos alegres que também isso aconteceu conosco. Com toda alegria vamos começar fazendo leitura bíblica no Salmo de número 147. Salmo de número 147, verso 1. Eu queria convidar você a ficar de pé, para que todos nós, a sua voz, lêssemos o Salmo 147, apenas o verso 1, e logo após o Salmo, ainda de pé, cantemos o Salmo de número 3. A epígrafe do Salmo diz: louvor ao Deus Todo-Poderoso, ou seja, ao Deus El Shaddai. Todos juntos, nossa voz. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Amém. Vamos ainda de pé, cantar, louvar ao Senhor com o Salmo de número 3. Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus, são muitos que proferem contra mim, nem Deus os salvará. Tu és minha glória, escudo meu, exaltas o servo teu. Clamei com minha voz, responde-me do santo monte seu, e pego no sono ao deitar. Acordo, pois me sustens. Não temo a multidão ao meu redor, que contra mim está. Levanta-te, ó Deus, vem me salvar. Feriste inimigos meus, seus dentes e seus queixos quebrastes, ferindo-os de uma vez. Ao Senhor Javé, o nosso Deus, pertence a salvação.
sentar. Nesse momento, convidamos o diácono Edson para que faça a oração de adoração ao Senhor. Amém, Senhor. Amém. 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 Ainda vamos continuar louvando ao Senhor com a fé cantada no novo cântico, hino 147, vencendo, vem Jesus. Quando a alma circuitosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconheço ser Jesus o seu Senhor. Mas se eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Neste mundo havermos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da verdade fiéis servos lutam por fazer dos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Amém. Vamos ainda fazer leitura bíblica no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, 1 Crônicas 29, do versículo 10 a 14.
Oração de Davi. Davi foi um homem que deixou muitas orações lindas, escritas no livro de Salmos. E no fim da sua vida, ele deixa aqui mais uma oração, porque em 1 Crônicas finda-se a vida de Davi. E ele faz a oração ao Senhor, que devemos copiá-la e ter em mente também que nossa vida chegar ao fim. Mais uma vez de pé, irmãos, por gentileza, façamos leitura alternada, do versículo 10 ao versículo 14. 1 Crônicas 29, do 10 ao 14, e no 14, todos juntos, na sua voz, iremos ler. Diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. O Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Todos juntos. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Amém, irmão? Pode sentar. Quem somos nós para de nós mesmos nos arrepender? Somos capazes de nós mesmos nos examinarmos e confessar nossos pecados? Não. O arrependimento, Deus é quem dá. Vem dele, e esse momento de nós darmos a ele, devolvermos ao Senhor. Que nesse momento você esteja contrito, ciente dos seus pecados, se autoexaminando, pedindo a Deus que Deus te dê o arrependimento sincero. Então, baixe sua cabeça nesse momento e faça essa oração silenciosa de perdão a Deus. Logo após alguns momentos, o pastor Gevaldo irá fazer a oração em voz audível. Bondoso Deus, nosso Pai, poderoso Senhor, Deus de toda glória, cheio de graça, misericordioso, Pai de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, Criador dos céus, da terra. Aqui estamos, ó Deus, para glorificar o Teu nome, para Te exaltar, reconhecendo que Tu és Deus, nosso Senhor, e nós, servos, pecadores, indignos, que não merecemos nenhum gesto bondoso, generoso, vindo do Senhor, mas recorremos ao trono de graça, recorremos ao nosso mediador, Jesus Cristo, e em nome dele e por causa dele, nós estamos aqui na Tua presença, porque nele nossos pecados foram perdoados, nele nossa dívida diante do Senhor foi quitada.
Como a tua palavra mesmo diz, não há mais nenhum escrito de dívida contra nós, porque Cristo rasgou naquela cruz. É em nome dele, pelo sacrifício dele, pelo sangue poderoso dele, que nós chegamos à tua presença e suplicamos-te misericórdia, graça para a nossa vida, sobretudo quando temos desobedecido ao Senhor, aos teus mandamentos, quebrado os teus decretos, tuas leis. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa os pecados que na semana que findou ontem cometemos, que hoje, ó Deus, quem sabe, já o trouxemos também diante de Ti. Portanto, tem misericórdia de nós, perdoa-nos e ensina-nos cada vez mais o caminho de retidão, de santidade, o caminho que alegra o Teu coração, que dá prazer ao Senhor. Dá-nos mais temor ao Senhor, à Tua palavra. Portanto, ó Deus, esse dia seja um dia de arrependimento, de confissão de pecados, de restauração, de renovação da nossa vida cristã, da nossa vida de santidade. Possamos ter uma semana com mais santidade, menos pecado. Portanto, ajuda-nos, contamos com a Tua misericórdia, com a Tua graça, que é abundante, sabemos isto. E tudo no nome santo, glorioso, cheio de poder, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Com alegria vamos agora adorar o Senhor, cantar louvores. E você é convidado a cantar com toda a alegria do teu coração. E quem sabe, no momento que nós estivermos cantando ao Senhor, não seja o momento que Jesus volte na sua glória, nos convidando. Então cante como se, de fato, o Rei dos Reis já estivesse vindo já ao encontro da sua igreja. Vamos ficar de pé mais uma vez. Cantamos consagração e imutável Deus. Logo após, ouçamos a palavra. Graça e paz, irmãos. No Salmo 126, a palavra nos diz: aleluia, louva, minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que possamos estar na certeza que quando Jesus Cristo voltar, estaremos louvando e glorificando ao nome dele. Amém, irmãos? Ao Rei dos Reis consagro
igual a ti não há outro. O teu nome eu sou, o grande El Ele é o ômega, o primeiro e o último, imutável Deus, onipotente, onisciente, onipresente, imutável Deus, imutável Deus, igual a ti não há outro. O teu nome eu sou, o grande El Shaddai. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o primeiro e o último, imutável Deus, onipotente, onisciente, onipresente, imutável Deus, imutável Deus, igual a ti não há outro. O teu nome eu sou, o grande El Shaddai. Imutável Deus, igual a ti não há outro. O teu nome eu sou, o grande El Shaddai. Amém, meus irmãos, glória a Deus, Ele está aqui em nosso meio, Ele é onipresente e é para Ele esse louvor, é para Ele essa glória, por isso que nós aqui nos reunimos, porque reconhecemos que só Deus é Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 9. A
partir do verso 33, faremos essa leitura. Então diz assim a palavra de Deus: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois que não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ó Deus Pai, poderoso Senhor, mais uma vez te agradecemos por nos dais esse dia, nos dar alegria, o prazer de retornar a esse lugar, de aqui estarmos juntos nesta comunhão santa, maravilhosa, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E agora, diante da Tua palavra poderosa, cheia de ensino, de instrução, e como nós carecemos do ensino do Senhor, suplicamos-te que nos deis a compreensão, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso coração para receber de bom grado a Tua santa palavra. E mais ainda, Senhor, que ao sair daqui possamos praticá-la, exercitando-a em nosso dia a dia. Ajuda-nos, pedimos por misericórdia e graça, no nome santo, glorioso de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. A grandeza do serviço cristão estava entre os discípulos. Eles tinham uma noção de como era grande o serviço para o qual foram chamados, o serviço que já começavam a prestar a Cristo. Servir a Cristo é algo grandioso, maravilhoso. Não há serviço maior, melhor, mais gratificante, mais recompensador que servir a Jesus. E o reino de Cristo, ele está já presente entre nós. Quando Jesus Cristo veio, ele inaugurou este reino entre os homens. E nós sabemos que um reino sempre pressupõe um rei, um senhor e também os súditos, servos. O rei é aquele que domina, que controla, é aquele que dá segurança, estabilidade, progresso ao reino.
Os súditos são aqueles que trabalham, que laboram, que servem ao rei, de modo que, quando tratamos do reino de Cristo, esses elementos também estão presentes, esses pressupostos também estão presentes. No reino de Cristo, nós temos um rei, que é o Senhor Jesus. É Ele quem domina, é Ele quem controla, é Ele quem dá segurança, é Ele quem dá as condições para que agora seus servos, seus súditos, possam então trabalhar, contribuindo para a grandeza deste rei. Jesus comissionou os discípulos para isso. Nós estamos aqui para isso. Nós somos súditos deste reino, nós somos servos deste reino, para trabalhar por Ele, para Ele, para ajudá-lo no seu crescimento, engrandecimento. E é um privilégio, meus irmãos, trabalhar nesta obra. É um privilégio imenso ser servo deste reino. É um reino de amor, é um reino de paz, é um reino cheio de recompensas, que nenhum outro reino dá. Aqui não há opressão, aqui não há sofrimento, aqui a alegria, a paz, a segurança. Este é o reino de Cristo. Eu vejo nesse texto, num primeiro momento, os discípulos reconhecendo isso, a grandeza desse trabalho, e de como eles se sentiam também importantes nesta obra. Eles valorizam o trabalho de Cristo, afinal de contas, deixaram tudo para segui-lo. E quando eles começam aqui a discutir quem é o maior neste reino, fica a princípio isso claro. A avaliação que eles faziam desse trabalho, de como ele é grandioso, e por ser grandioso, eles queriam ser os maiores trabalhadores desta obra. Mas tem um outro lado aqui que parece que é o lado que o texto mais enfatiza e que mais ensina. É o lado da vaidade, do orgulho. É o lado do serviço para a sua glória e não para a glória de Cristo. É o lado de fazer as coisas para Deus em troca de elogios, de recompensas, de salários, de reconhecimentos. E isto aqui é que está sendo tratado por Cristo. De como devemos laborar nesta obra, de como devemos servi-lo neste reino. O verso 33, tendo eles partido para Cafarnaum. Estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Eles estavam indo para Cafarnaum, chegaram em Cafarnaum, certamente na casa onde Jesus usava. Sabemos se era alugada, se era emprestada, se era de Pedro, mas era em Cafarnaum que Jesus tinha o seu quartel-general. Era de lá que ele saía e era para lá que ele retornava.
a renovar suas forças. Cafarnaum, uma cidade que está ao norte de Jerusalém, fica, não é, às margens do Mar da Galileia. E de repente Jesus e os discípulos estão retornando para Cafarnaum. Estando em casa, os discípulos com ele, ele faz a pergunta que não quer calar: do que vocês tratavam no caminho? Sobre o que vocês discutiam no caminho? Porque os discípulos vinham discutindo sobre quem era o maior no reino de Deus. Isto, irmãos, fica bem entendido quando a gente volta um pouquinho aqui ao capítulo 9, mais acima, e a gente vai ver uma repreensão que Jesus dá aos discípulos. Na realidade, Jesus os envergonha, os humilha em público, porque eles tinham tentado expulsar um demônio, um espírito imundo de um certo jovem e não tinham conseguido. Isso foi exposto publicamente por um dos fariseus. E Jesus, então, ele chama os discípulos ali de incrédulos. Veja o verso 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E aí pede para trazer o menino a ele. Então Jesus aqui chamou os discípulos incrédulos, porque eles não tiveram fé suficiente para ajudar aquele menino, para expulsar o demônio que estava na vida daquele menino. E foi isto o motivo da discussão no retorno para Cafarnaum. Eles começam a discutir como quem está querendo saber quem é mais incrédulo aqui. Foi você o culpado. Foi você que tentou expulsar e não deixou eu que fizesse. A discussão vinha mais ou menos em torno disso: quem era o mais incrédulo. Isso foi se desdobrando, e de repente um querendo mostrar que era mais crente que o outro, que era mais servo que o outro, que era melhor que o outro. A discussão agora era quem era o primeiro entre eles. E é disto que Jesus aqui está tratando. A pergunta tem a ver com isso. Quando chegaram em Cafarnaum, já em casa, Jesus pergunta aos discípulos: sobre o que vocês vinham discutindo? A palavra aqui discutir é muito forte. Ela pode significar briga. Por que vocês estavam brigando? A discussão era muito calorosa, era muito ferrenha. Eles estavam quase que brigando, saindo aos tapas, por causa desse assunto. Porque um queria ser maior que o outro, um achava que era mais crente que o outro, que a questão lá da expulsão não deu certo por causa do outro. E era uma briga que eles estavam ali fazendo. E Jesus ouve tudo, mas deixa para tratar dentro de casa, no interior da casa, ali em Cafarnaum. E quando faz a pergunta, veja que no verso 34 há um silêncio.
mas eles guardaram silêncio. Jesus fez a pergunta e nenhum deles respondeu. De repente, um silêncio entre eles. Isso significa que eles ali reconheceram o erro, reconheceram a bobagem que fizeram. O silêncio diante de uma pergunta dessa, de um questionamento desse, traduz isso. Quando os filhos estão discutindo, brigando, dentro de casa, falando do outro em voz alta, e quando uma mãe pergunta: por que vocês estão fazendo isso? Quando o silêncio vem, é porque os dois estão errados. Todos estavam errados. Há um silêncio aqui, na pergunta de Cristo. E o texto explica, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse. Jesus aí agora se assenta, e aqui a ideia é esta, de que ele se assenta no meio dos discípulos, coloca os discípulos em sua volta. Era assim que os mestres ensinavam. Ou seja, Jesus está na posição, o seu gesto, a sua postura, já é uma aula para aqueles discípulos. O maior neste reino sou eu. Quem está no centro sou eu. Quem está no meio sou eu. E ele, assentando-se, chamou os 12. Jesus já começa a colocar a casa em ordem, já começa a organizar as coisas ali. Todos nós somos servos do mesmo quilate. Ninguém é superior a ninguém. Neste reino, ninguém é superior a ninguém. Todos somos iguais. Servimos ao mesmo Senhor, fazendo o que fizer. Porque não é isso que Paulo diz? Tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Não importa o serviço, importa é servir. E qualquer serviço é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, é grandioso, é importante, é digno. Então não há superiores neste reino, porque só há um que é superior, só há um que é grande, só há um que é Senhor, só há um que é Rei, é Jesus. Ele senta no meio dos discípulos e já começa a ensinar isto: eu que sou superior, eu que sou o primeiro, o alfa e o ômega. Eles estavam tomados, irmãos, e olha que o ministério não tinha nem começado ainda. Estavam ainda na fase de preparação, cursando o seminário, mas eles já estavam cheios de soberba. O orgulho já tinha tomado conta do coração deles, vaidosos. Quem pensa em fazer o trabalho de Deus assim, saiba que está no lugar errado. A humildade, a simplicidade é o grande segredo do servo de Cristo. O reconhecimento de que não somos nada. Veja o que Paulo dizia: ele nada sou. Se eu sou, é o principal dos pecadores. O reconhecimento de que grande é Jesus, Ele é o Senhor deste reino. Ele chama os discípulos, e aí ele solta aqui uma frase, que é a frase máxima desse texto:
Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Esse texto, ele pode ser comparado a um outro que está aqui, no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Marcos 8, 35, quando Jesus diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Jesus está dizendo a mesma coisa aqui em Marcos 9, 35, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Tanto num texto como no outro, Jesus está invertendo a escala de valores do mundo, porque o mundo ensina diferente. O mundo ensina você subir os degraus da sua glória. Já Cristo ensina você descer esses degraus. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Já o mundo diz: se você quer ser o primeiro, seja grande, suba na vida, ganhe muito dinheiro, prestígio, tenha títulos, reconhecimentos, diplomas. É isso que o mundo diz. Se você quer ser o primeiro, suba os degraus. E Jesus pega essa escada e inverte. Ele diz: se você quer ser o primeiro, desça esses degraus, seja o último, o mais servo de todos. Porque é Ele o primeiro. É uma idiotice discutir quem é maior no trabalho de Deus, quem é mais importante no trabalho de Deus, quem faz mais na obra do Senhor. O que os discípulos estavam fazendo foi uma verdadeira idiotice, discutindo algo idiota, porque todos iguais. O primeiro é Cristo, não tem esse primeiro lugar para os servos de Cristo. Jesus então deixa isso claro aqui: quem quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E meus irmãos, isso tudo para o nosso próprio bem, sabem? Para o nosso próprio bem. Tudo que Jesus quer é o nosso bem, porque Jesus sabe exatamente que a fama, a glória que os homens tanto buscam aqui neste mundo só faz mal a eles mesmos. Veja a vida de um famoso, de uma celebridade, de um famoso global. Eles são escravos da fama. A fama depende do último trabalho que eles fizeram. Depende dos elogios do público, da imprensa, dos críticos. Quantos entram em depressão, numa infelicidade profunda, porque de repente perderam esse estrelato, não tem tido mais oportunidade, seu trabalho não tem sido mais destacado, sua música já não é mais ouvida, as novas já não são mais bem recebidas como as de
antes, e como a fama depende do recente, do último que você fez, eles se tornam prisioneiros, são infelizes, não podem sair em público como nós saímos, vivem clausurados em sua própria existência, em sua própria vida, em seu próprio mundo. É por isso que neste meio há tanto descaminho, tanta perdição, drogas, dependência química, violência, porque a fama não traz felicidade, não traz felicidade no reino dos homens, no mundo. E Jesus sabe perfeitamente que isso vale também para o seu reino. Veja que quando esse ego ele se destaca no meio da igreja, o que é que acontece? Conflito, desavença, guerra, divisões. Quando alguns estão querendo ser maiores que os outros, é a destruição do trabalho. Quantas igrejas já sofreram isso, já foram dizimadas, divididas por causa do ego, porque um queria ser maior que o outro. Portanto, Jesus faz isso para o nosso próprio bem. Vocês são servos e se satisfaçam com isso. Quer ser o primeiro? Seja o último. Seja o menor de todos, o mais simples de todos. Sirva a todos. A todos. E esse serviço, ele é a todos, que Cristo aqui diz. Aqui no mesmo Evangelho, no capítulo 8, quando Jesus diz lá: quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Jesus está dizendo então que no seu reino essa escala ela é diferente da escala do mundo. Para você ser salvo, você tem que morrer. Para você achar sua vida, você tem que perdê-la. Você tem que morrer nele, em Cristo, naquela cruz. Morremos para os nossos pecados, morremos para a nossa glória, e agora vivemos, e a vida que vivemos, diz Paulo, vivo pela fé no Filho de Deus. É nele que a minha vida agora existe, é nele que eu vivo, e ele é o Senhor, ele é o primeiro, é ele, o Todo-Poderoso, o principal, o importante deste reino. Agora, servir a todos não significa que a gente deva se sujeitar a todos ou fazer tudo que os outros querem. Há aqui uma lista de prioridades no serviço. Cristo, ele fez isto. Servir a todos, sim, em dada proporção, mas existe uma relação de prioridades nesse serviço. Veja que Jesus primeiro servia ao Pai, servia a Deus. Ele tinha os seus momentos a sós com o Pai. Quantas vezes Jesus deixou os discípulos à parte e subiu ao monte para conversar com o Pai?
A sua prioridade era o Pai. Seu serviço, prioritariamente, era para o Pai. Depois, os discípulos. Quantas vezes Jesus deixou as multidões e saiu só com os discípulos para ensiná-los, para tratá-los? Os discípulos. Nós também temos a nossa lista de prioridades. Primeiro, Deus, a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, o nosso serviço direto, devocional com Deus. Depois, com a família, servir a família é outra prioridade, a segunda nesta relação. Depois, a igreja, que vem em terceiro lugar como prioridade nessa relação de prioridades. E aí, depois disto, dessas três prioridades, aí nós servimos a todos na devida proporção. Não significa que você vai agora estar debaixo dos pés de todos, nem fazer tudo que todos querem. Mas tem essa relação que Jesus aqui deixa claro no seu ministério. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Dentro dessa sequência de prioridades, qualquer que receber uma criança, aí ele pega uma criança agora. Ele pega uma criança. Essa criança está sendo ali colocada por Cristo no meio daqueles discípulos, porque a criança era assim na antiguidade e não muito diferente de hoje, ingênua, indefesa, frágil, mas também insignificante. Sobretudo naquele tempo, uma criança não tinha grande significado, não era nem contada nos censos. Jesus então pega essa criança, com todos essas características, esses adjetivos, e aí diz para eles: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Ora, Jesus está dizendo: vocês precisam servir a todos, inclusive a uma criança. E me parece que ele dá um destaque aqui a esse serviço à criança. Ele diz o quanto o serviço à criança é importante, ele valoriza esse serviço. E não está, então, errado, e nós não fazemos nada mais do que o nosso dever bíblico de cuidar das nossas crianças. A nossa igreja, a IPB, ela sempre teve esse cuidado com as crianças, com o trabalho infantil. A escola dominical tem essa proposta de cuidar das crianças, porque este é um serviço que Jesus aqui destacou. Ele diz: olha, quem serve a uma criança como esta, em meu nome, quem a recebe em meu nome, a mim me recebe. Ou a quem me enviou, numa referência ao Pai. Por quê?
porque ele aqui agora está aprofundando mais, ele está se colocando agora como essa criança, porque nós sabemos, Jesus veio ao mundo como criança, ele nasceu numa manjedoura, como toda criança daquela época. Ele foi frágil, ele foi vulnerável, ele foi insignificante, como toda criança. E Jesus agora está dizendo isso: se vocês me recebem como uma criança, se vocês me tratam como uma criança, porque ele diz aqui, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Se vocês fazem isso, a mim vocês recebem. E ele fala aqui, irmãos, em meu nome. E ele vai citar essa expressão aqui pelo menos 4 vezes nesse texto que lemos. Verso 37, quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome. No verso 38, mestre, vimos um homem que em teu nome. Depois o texto repete aqui, no verso 39, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome. E depois no verso 41, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome. Então 4 vezes o texto repete aqui essa expressão. Ela tem um significado muito grande, porque esse serviço, ele tem que ser em nome de Cristo. A glória é dele, o poder é dele, o rei é ele, o Senhor é ele, tem que ser em nome dele. E em nome dele é um serviço de um servo que está imbuído do seu papel, da sua função, da sua responsabilidade. Em nome dele quer dizer que este servo está fazendo tudo para a glória dele, da glória de Cristo. Por isso que Jesus diz, não proíba ninguém que em meu nome esteja me servindo. Ou seja, não proíba que qualquer pessoa que faça o meu trabalho, que esteja no Evangelho, fazendo esta obra para a minha glória, não proíba que faça em meu nome. A gente não pode aqui fazer aquela generalização que alguns fazem ao interpretar esse texto, quando se refere a certos líderes que estão usando o nome de Cristo em vão, fazendo o trabalho de Cristo para o seu engrandecimento, para a sua prosperidade, para a sua glória. Alguns usam esse texto e dizem, olha, importa que esteja pregando o Evangelho, que estejam fazendo tudo para Cristo. Não, o texto não se refere a esses. O texto se refere àqueles que fazem para a glória de Cristo. Em meu nome significa isso. 4 vezes o texto aqui faz referência a isso. É para a glória de Cristo. Se o serviço não é para a glória de Cristo, estes são falsos profetas. E sim, não devem ser deixados pregar ou isentos de crítica, de censura, até de combate, em defesa do Evangelho. Não, porque não fazem para a glória de Cristo. Em meu nome significa isso. Porque no verso 38, apesar de parecer que João está mudando aqui de assunto, que Jesus está aqui falando de que todos são servos, que o primeiro tem que ser o último. Ele usa uma criança, a figura de uma criança, para ensinar que todos devem
servir a todos, inclusive a uma criança que era o ser mais insignificante daquele tempo. E de repente João vem aqui com o seguinte questionamento: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Parece que ele mudou de assunto. E quem fala aqui é João. Era para ser Pedro, né? Pedro que gostava disso, muito afoito. Mas só que Pedro já tinha levado aqui, né, 2 carões de Cristo, 2 repreensões de Jesus, que ele agora se calou. E quem fala é João. Mas o que é que João quer com isto? Ele está mudando de assunto? Não. Ele está mais ou menos nesse raciocínio. Tudo bem, nós já entendemos, todos nós aqui somos iguais, não há o primeiro aqui, o primeiro é o Senhor. Nós somos servos de todos. Mas nós, Senhor, devemos ter algum privilégio. Nós fazemos parte desse grupo selecionado. Nós somos os discípulos, digamos assim, mais próximos, mais íntimos do Senhor. Somos, não é, desse grupo privilegiado. Por quê? Há outros discípulos que não estão em nosso meio, que não são desse grupo, expulsando demônios. E veja a ironia aqui: eles tentaram expulsar um demônio, não conseguiram, e de repente um outro discípulo mais distante conseguiu, estava fazendo isso, mas fazendo em nome de Jesus. O texto deixa isso claro, fazendo para a glória de Cristo. Então eles estão aqui nesse raciocínio. Tudo bem, nós, aqui entre nós não há ninguém maior que o outro, superior ao outro, mas nós somos maiores do que aqueles que não estão aqui, Senhor. E por que eles estão expulsando demônios e nós não conseguimos? Ou seja, o ego novamente de volta, o orgulho novamente de volta. Se da primeira vez foi um orgulho, digamos assim, individual, cada um discutindo ali quem era o primeiro, quem era o segundo, quem era o maior, agora o orgulho é coletivo. Eles estão em defesa ali do grupo seleto, do grupo VIP de Cristo. Eles estão dizendo: não, nós somos maiores que os outros, porque andamos com o Senhor, nós somos os 12 que o Senhor chamou. Nós estamos aqui dentro dessa casa em Cafarnaum, os outros nunca estiveram aqui, eles não têm oportunidade de estarem aqui. Eles se achavam ainda mais importantes. A questão não tinha sido ainda de todo resolvida. Eles compreenderam que entre eles ninguém era maior, mas que eles eram maiores do que os estavam fora daquele grupo de 12. Então todos iguais. E Jesus responde: vocês proibiram? Não proíbam, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Veja que Jesus está aqui falando em meu nome, falando para a minha glória. Quem faz o meu trabalho com essa motivação, com esse propósito de me glorificar, seja quem for, onde estiver, não deve ser proibido, porque eles fazem para mim. E quem faz isso, aí fica mais claro ainda a explicação: quem faz isso não é contra mim, não fala mal de mim. Coisa que com o falso profeta não acontece. O falso profeta faz para ele, para o engrandecimento dele, para a glória dele, para a prosperidade dele, e com isto fala mal do Evangelho, fala mal de Cristo, dá um recado péssimo a Cristo,
Tanto é verdade que o mundo está assim. O mundo está assim, com relação ao Evangelho, com relação a Cristo, por causa desses falsos mestres, por causa desse serviço, que apesar de estar sendo feito com o nome de Jesus, não é em nome de Jesus, não é para a glória de Jesus. Então Jesus diz: eles também são iguais a vocês, vocês também são iguais a eles, neste reino que extrapola esta sala, esta casa, que extrapola esse grupo, não há primeiro, eu é que sou o primeiro, eu sou o Senhor, todos servem a mim, todos fazem em meu nome. E parece que isso agora ficou claro. Veja que Jesus continua: pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E Jesus sai de um extremo, agora vai para o outro. Jesus, antes, os discípulos trouxeram aqui um grande milagre, um serviço dessa proporção, expulsar um demônio. Na nossa avaliação é um serviço destacado, um serviço importantíssimo, um serviço grandioso. Aí Jesus vem agora, usando a escala deles, vem para lá, para outro extremo. Jesus pega o serviço mínimo que existia na época, o mais simples, o mais insignificante, o mais desprezível: dá um copo de água a alguém. Hoje ainda é assim? Hoje, até isso hoje está caro, né? Nem todo mundo está tendo essa disposição de dar um copo de água, de dar um punhado de farinha. Mas naquela época esse era o serviço mais simples que tinha. Então Jesus sai do mais complexo, segundo a escala deles, para o mais simples, e diz: tanto um como o outro, feito em meu nome, tem a mesma importância, o mesmo valor, a mesma grandeza. Este servo é tão útil para mim quanto qualquer outro. Não há diferença. O que há, irmãos, é o prazer, é a alegria de ser útil para Cristo, de servi-lo, com aquilo que nós sabemos fazer, com aquilo que temos habilidade para fazer, com o dom que Ele nos deu, seja o que for. Varrer uma igreja, ou estar aqui pregando, é o mesmo serviço, tem a mesma grandeza, o mesmo valor, o mesmo peso para Cristo. Somos servos de igual modo, porque tudo que é feito em nome dEle é para a glória dEle. Por isso que ele diz: em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vocês estão atrás de primeiro lugar, do elogio, do reconhecimento, da fama. Eu digo para vocês que tudo isso é inútil, tudo isso não presta, tudo isso não traz felicidade. A felicidade é o reconhecimento do próprio Deus. É Deus olhando para você e dizendo: bom servo, bom servo. Este sim não perderá o galardão, o salário, o prêmio, o preço desse serviço, que os nossos olhos não contemplam, que a nossa imaginação não consegue desenhar, que está acima de qualquer preço que se põe aí nas bancas de negócio.
preço de joia, preço de ouro, de prata, preço de moeda, monetário. Não há preço neste mundo. Tenha ele as cifras que tiver, que se iguale, que se compare ao galardão que Cristo tem para os seus servos. Sejam eles quem forem, façam o que fizerem, mas se servem a Cristo, se fazem em nome dEle, todos eles vão receber o reconhecimento de Deus, vão ser considerados como servos bons, vão receber o galardão do Senhor, um prêmio que nós não conseguimos mensurar. Portanto, servir a Cristo deve ser, irmãos, motivo de grande alegria para qualquer um de nós. Servir a Cristo deve ser uma preferência nossa. Esse é o trabalho que nós devíamos ter mais disposição de fazê-lo. Mais voluntariedade. Precisamos fazer a obra do Senhor, irmãos, enquanto é dia. Precisamos colocar a mão no arado, cuidar deste reino que Ele nos confiou, como súditos, como servos, fazer aquilo que glorifica o nome dEle. E aqui, irmãos, vai até no exemplo de Cristo, uma orientação, porque às vezes a pergunta é feita, nós ouvimos isso: o que é que eu posso fazer na igreja? O que é que eu posso fazer no reino de Deus? Eu não tenho dom nenhum. Jesus, Ele serviu ao Pai, fazendo duas coisas tão fáceis de fazer, tão simples de fazer e ao mesmo tempo tão grandiosas, tão gloriosas. Jesus serviu ao Pai principalmente orando, conversando com o Pai, estando na presença do Pai, desfrutando da comunhão com o Pai. A oração é um serviço, irmãos. Orar pressupõe preocupação com o outro, preocupação com o reino de Deus, com o trabalho de Deus, pressupõe preocupação com a sua vida. Orar é um serviço. Mas o outro serviço que Jesus prestou foi o de ensinar. Ensinar é o que Ele está fazendo aqui, sentar com os discípulos, ensiná-los. Ensinar, compartilhar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho é um outro serviço que todos nós podemos fazer, que não requer um dom específico de pregador, de oratória. Não, compartilhe a palavra de Deus. Você que gosta e é afeito a redes sociais, eu não sou muito, mas vocês que são, e tudo bem, nada contra, usem esses canais para ensinar, para influenciar com a cultura do Evangelho, com a Bíblia, seus seguidores. Por isso é serviço. E isto é que glorifica o nome de Deus. Este é o serviço cristão, aonde não há maior, não há melhor, não há nada mais importante que o outro. Tudo no serviço de Deus é glorioso, é importantíssimo. Façam
com amor, faça-o para a glória de Deus, em nome de Jesus, para a glória dele. Porque tem um galardão, meu irmão, minha irmã, tem um galardão, tem um prêmio. Paulo dizia que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória do porvir. Portanto, creia nisto e sirva a Jesus como súdito, como servo, que todos nós somos, tudo para a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé. Nosso Deus e Pai, mais uma vez te damos graças, te glorificamos por esse dia, por essas horas que já vivemos até o presente, tudo dado pelo Senhor, vindo do Senhor. Gratidamos por esse serviço, porque esse é um dia de serviço cristão. Esse é um dia que o Senhor fez para descansarmos na Tua presença, para estarmos, ó Deus, na Tua casa, para falarmos do Senhor de uma maneira especial. Gratidamos pela Tua palavra, que nos instrui, que nos adverte, nos admoesta, pela Tua palavra santa e gloriosa, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Tua palavra, ó Deus, que nos aponta o caminho, nos diz a direção, nos fala do que devemos ou não devemos fazer com as nossas vidas. Não tem faltado Tua palavra, ó Deus, ela tem sido pregada. Portanto, ajuda-nos a colocá-la em prática, a obedecê-la, dá-nos mais sensibilidade com a Tua voz, possamos ouvi-la e atendê-la. Faz-nos servos fiéis, úteis, servos que glorifiquem o Teu santo nome. Portanto, ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, mas sabemos que há de fazer muito mais. Portanto, opera em nosso meio. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, as consolações do Espírito Santo, estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Ok, irmãos, vamos para a nossa escola dominical, as crianças, sua sala e os adultos aqui conosco. Não se preocupem que o tempo a mais do culto eu desconto na escola dominical.